Ei, promessista, graça e paz de Cristo, como você está? Chegou mais um programa Igreja Missionária, esse nosso espaço de reflexão, de interação e de intercessão pelos povos não alcançados, pela igreja sofredora espalhada pelo mundo afora. É um programa breve, mas muito importante. Então, enquanto a gente roda a vinheta, aproveite para convidar os amigos, para enviar nos grupos de WhatsApp e voltamos daqui a pouco. No nosso último programa, nós estivemos em oração pela Argélia. A Argélia é um país da África, no norte da África. E nós vimos que os cristãos ali enfrentam muitas adversidades, as leis oprimem e restringem a adoração pública. No encontro de hoje, nós vamos orar também por um outro país norte-africano. Daqui a pouquinho você vai saber qual é. Antes, porém, vamos à nossa frase missionária. A nossa frase missionária de hoje vem de um missionário brasileiro. Até então, nós sempre tivemos missionários americanos, ingleses, e agora temos a frase de um missionário brasileiro. O nome dele é Edson Queiroz. Edson Queiroz foi um entusiasta das missões e ele atuou de maneira importante no Brasil, escrevendo e encorajando a igreja brasileira para o cumprimento da missão além das fronteiras das nossas cidades, do nosso país. Infelizmente, Edson Queiroz descansou no ano de 2016, mas deixou um legado importante para o povo de Deus. E ele disse assim: coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias. Certamente Deus vai dar tudo de que a igreja precisa para cumprir a missão. Se o nosso coração estiver naquilo que está no coração de Deus, se o nosso coração estiver dedicando-se a cumprir a missão integralmente, certamente Deus nos dará todos os recursos e as condições necessárias de cumprirmos a missão. Portanto, hoje nós vamos ser um com os cristãos que sofrem na Mauritânia. A Mauritânia, como eu disse anteriormente, é um país norte-africano em que as restrições religiosas são bastante severas. Deixar o Islã para seguir uma outra religião, especialmente o cristianismo, torna coloca aquela pessoa num estado de ilegalidade, o que a impede de adorar a Deus livremente. Qualquer expressão de fé estrangeiro, seja por trabalhadores voluntários de ações humanitárias ou mesmo migrantes, qualquer expressão de fé estrangeira pode resultar em algum tipo de restrição, de colocar o cristão numa situação de ilegalidade, resultar num processo judicial, inclusive. Muitos são acusados de proselitismo. Qualquer desvio da fé islâmica é fortemente combatido, tanto em âmbito nacional, nas comunidades locais e também pelas próprias famílias dos cristãos. Portanto, meus amados irmãos, vamos orar pela Mauritânia, vamos orar para que as boas novas do Evangelho sejam poderosas para implodir todo o sistema opressor, todo o sistema tirânico que tenta afastar as pessoas de Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos que sofrem perseguição para que eles encontrem a liberdade religiosa necessária. Vamos à oração. Então nós vamos estar em oração pelos seguintes motivos. Vamos orar pelos cristãos, os cristãos secretos na Mauritânia.
pois a conversão deles é ilegal e o perigo que correm é real. Vamos clamar para que Deus desperte a criatividade aos cristãos, para que eles encontrem maneiras de ter comunhão e de se apoiarem mutuamente na fé. Vamos falar com Deus? Santo Deus, Senhor de graça e de misericórdia, Pai das luzes, Salvador do mundo, oramos pela Mauritânia, oramos pelos nossos irmãos que sofrem perseguição naquele país, que têm as suas liberdades restringidas para te prestar culto, que eles encontrem do Senhor sabedoria e criatividade para terem expressões diferentes de comunhão e adoração, de modo que as liberdades que muitas vezes são restringidas, as restrições possam ser superadas pelo Evangelho da Graça. Ajude a comunidade de fé, Senhor, que lá está, que embora pequena, que ela seja fortalecida no temor do Senhor. Que as autoridades, meu Deus, tenham as ações das autoridades sejam amenizadas, as ações contrárias sejam amenizadas, que a igreja não se enfraqueça, que ela continue sendo despertada com fé, com confiança e com muito ânimo, que os cristãos encontrem apoio mútuo, que eles encontrem, meu Deus, maneiras de testemunhar da palavra da graça. Pedimos no nome de Jesus Cristo que os irmãos da Mauritânia sejam sustentados no Senhor e na força do teu poder. Pedimos para que muitos sejam convertidos a Jesus, que eles tenham revelações extraordinárias da obra da graça e do poder de Deus, que o Evangelho possa romper com toda a cadeia tirânica do ódio, da maldade e do pecado, e eles sejam livres da opressão do pecado e encontrem vida eterna por meio de Jesus Cristo. E a nossa esperança, é o desejo do nosso coração. A Igreja Adventista da Promessa se entrega em tuas mãos, para na medida, Senhor, das nossas posses, das nossas condições, sermos úteis ao testemunho do Evangelho do Reino, também no continente africano. Para a glória de Deus oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitos irmãos e irmãs cristãos na Mauritânia sofrem oposição e perseguição extrema e têm as suas liberdades restringidas para poder adorar a Deus. Por isso esse programa existe, para nos unirmos a eles em oração, que eles sejam encorajados a não desistir e permanecerem firmes até o fim. O nosso programa está chegando ao final, mas o nosso coração estará sempre conectado à igreja que sofre em várias partes do mundo. Antes da gente concluir, vamos deixar o nosso versículo missionário, aquela mensagem de encorajamento poderosa que vem por meio das Escrituras proféticas. O versículo de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. E a Bíblia diz assim: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Amém. Amém. Que muitos eleitos de Jesus que estão na Mauritânia, que ainda vão aceitar o Evangelho, porque Deus sabe que eles aceitarão. Deus os conhece. Aqueles que o Senhor na eternidade conheceu de antemão, que eles sejam salvos. E que nós, promessistas, façamos parte desse projeto redentor. Que Deus possa contar com a nossa cooperação nessa bendita e gloriosa obra. Meu querido, que você tenha uma excelente semana, que ao longo dessa semana você continue orando pelos cristãos sofredores na Mauritânia e por aqueles que ainda precisam ser salvos. Que você continue engajado no reino de Deus com todas as suas forças. E lembre-se, seja um amigo da missão. É uma ótima maneira de cooperarmos com a pregação do Evangelho no mundo. Você já sabe o caminho. O nosso site é amigosdamissão.org e lá você pode saber as maneiras melhores para você contribuir. Que Deus te abençoe, tenha uma semana linda, seja missionário e até o próximo encontro.